Observe que originalmente x está entre 1/4 e 1/3 e as extremidades desse intervalo são abertas. Porém, para efeito de simplificação da questão, vou considerar temporariamente como se as extremidades fossem fechadas. Tenho consciência de que isso não é correto, porém nós vamos temporariamente considerar intervalo fechado, depois eu faço a correção. Se o intervalo fosse fechado, nós teríamos o seguinte: o x mínimo seria 1/4 e o x máximo seria 1/3. Mais uma vez, se o intervalo fosse fechado. Vamos usar o mesmo raciocínio aqui para poder entender o que acontece com o y. Nós temos o seguinte: 2/3 menor do que y, menor do que 3/4. Originalmente o intervalo é aberto, porém eu vou considerá-lo fechado temporariamente, depois eu faço a correção. Se esse intervalo fosse fechado, o y mínimo seria 2/3 e o y máximo seria 3/4. Isso vai nos ajudar a entender um pouco melhor a natureza da expressão a. Observe o seguinte: a ele é igual a 3x menos 2y. Então observe um fato interessante. O a é uma diferença. Uma diferença, ela pode ter um valor máximo e um a mínimo, dependendo dos valores que compõem essa diferença. Quando é que nós temos a diferença máxima? Quando é que o a é máximo? Quando o x é máximo e o y é mínimo. Teremos a diferença máxima. Então o x máximo ele ocorre para x máximo, que no nosso exemplo seria 1/3, e y mínimo, que no nosso exemplo seria 2/3. Então vamos substituir esses dois valores na expressão. Então nós teríamos que o a máximo seria igual a 3 vezes 1/3 menos 2 vezes 2/3. Observe que nós temos aqui exatamente menos 1/3. Então seria o maior valor que o a poderia ter, máximo. Analogamente, quando é que uma diferença é mínima? A diferença é mínima, o a será mínimo, quando nós tivermos x mínimo e y máximo. A diferença vai ser a menor possível. Então o a vai ser mínimo quando nós tivermos o x mínimo, que é 1/4 no nosso modelo, e nós tivermos o y máximo, que é 3/4 no nosso modelo. Vamos substituir para encontrar o a mínimo. Se nós fizermos isso, teremos 3 vezes 1/4 menos 2 vezes 3/4. Observe que isso aqui vai ser igual a menos 3/4. Observe que eu acabei de encontrar os extremos do intervalo que contém a. Então, nós acabamos de descobrir que o a, no nosso modelo, considerando os intervalos fechados, o a deveria estar entre menos 3/4 e menos 1/3. Mas observe que eu fiz uma consideração no início de que os intervalos eram fechados. Porém, agora eu vou fazer a correção disso. Isso não é correto. Na verdade, os intervalos aqui são abertos. Então eu estou tirando esses valores aqui, estou tirando o igual. E logicamente, nós vamos retirar o igual aqui no final também. De maneira que, embora não sendo igual a menos 3/4 e menos 1/3, esses valores não deixam de ser limites desse intervalo. Portanto, nós podemos afirmar que o a está entre menos 3/4 e menos 1/3, o que corresponde à alternativa D de dado.